Nosso boa noite a todos os internautas que nos vão assistir, né? Mas também um bom dia, uma boa tarde. E queremos apresentar nossa irmã Ercília Zilli, presidente da Abrap Brasil, que iniciará e ministrará para nós o tema a depressão. Então, nossa irmã Ercília, que a gente tem um pouco de contato, né? Não é muito, mas hoje é um dia especial, estamos aqui contigo e queremos te agradecer. Muito obrigado e a todos os presentes também. Contigo, Ercília. Boa noite, meus amigos. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Minha gratidão por essa ABRAP fazendo 10 anos, vencendo obstáculos, né? Transformando cada obstáculo num degrau de crescimento, de evolução. Então, eu estou muito feliz, quero parabenizar, lembrar o dia que a Edna apareceu aqui em São Paulo e vamos conversar e, enfim, começou o processo de gestação da Abrap Mato Grosso do Sul e com muita alegria, né, crescendo, atendendo, servindo a Jesus. Então eu vejo com muita alegria, com muita emoção, esse aniversário de uma obra na seara de Jesus, né? Então, muito obrigada por estar aqui com vocês, quem está conosco agora, quem virá depois, né, na nossa apresentação. E vamos falar um pouquinho, então, de depressão e espiritualidade. Podemos começar, então? Sim, Eu entendo que vocês já conhecem bastante esse tema, né? Mas, enfim, nós vamos repassar para outras pessoas que virão por conta do tema, né? Então, o que é depressão? A depressão é um estado de sofrimento psíquico que tem uma gravidade de ânimo, tristeza, sentimento de menos-valia, sensação de impotência para trabalhar e pensar, do latim deprimir e pensar de alto para baixo, então provocando uma depressão. Várias doenças crônicas, elas têm sua causa na depressão, são consequência de um estado depressivo que precisam ser mais investigadas. Uma síndrome psicossomática que ela é multifatorial, né? Então, ela pode ser consequência de um trauma emocional, involução senil, pode ser uma depressão reativa, consequência de algum trauma. Enfim, nós temos aí o quadro de uma depressão, ela é multifatorial. O meu autor, que é o Leopold Zonge, Dr. Zonge, ele diz assim que a energia psíquica, a depressão é uma energia psíquica relacionada ao instinto de contato do homem, que sinaliza apego ou desapego, e uma tendência a agarrar-se ou não a um objeto. Ele diz ainda que destino é um conjunto de possibilidades herdadas, quer dizer, aquilo que nós carregamos com herança e livremente elegíveis. Ou seja, quando eu saio da neurose, quando eu saio do conflito e faço uma escolha, o que eu quero fazer com aquilo. Então, a relação adulta com aquelas tendências que eu carrego. Como é que eu vou fazer? Como é que eu trabalho com isso? E então, nós podemos, eu costumo dizer, e acho que a Edna já me ouviu falar sobre isso, a depressão ela é um pré-requisito para o trabalho do psicólogo. Não como doença, mas como ferramenta. A gente sempre pensa que a depressão é uma doença, ela é apenas um transtorno, mas ela, quando conscientizada, canalizada de forma socialmente aprovada e produtiva, ela é uma ferramenta de trabalho. Imagina a gente ficar anos a fio trancada numa sala, no caso do psicólogo clínico, ouvindo problemas. Eu tenho que ter ferramenta para isso, até para não adoecer, porque a tendência ela sinaliza o que nós viemos fazer na presente reencarnação. Então, o destino
é o conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis para esta existência. É o que eu tenho que trabalhar e fazer escolhas, né? Mas, enfim, nós temos sintomas como humor deprimido na maior parte do dia, a pessoa se sente vazia, triste, chorosa, irritável, ou ganha peso ou perde peso de maneira significativa, tem insônia ou dorme demais. A fibromialgia hoje é pesquisada e está relacionada fortemente à depressão, né? Então, fadiga, né? O cansaço. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: Nossa, eu estou sem energia, eu estou exausta. E ela, às vezes, não relaciona isso a um quadro depressivo, né? Muitas vezes, nesse processo também, uma pseudodiarreia, né? A agitação ou aquela lentidão motora que a gente vê que está lento demais, né? E aí tem a síndrome da fadiga crônica, que cada vez mais a gente tem pesquisado como uma síndrome ligada à depressão. Então, dores sem lesão, sensação de febre, mas o termômetro não mostra nada. Linfonodos dolorosos que, quando faz a biópsia, eles são normais. Eletroneuromiografia que não consegue comprovar a fraqueza muscular. Dificuldade em documentar tudo isso pode levar à impressão de que o paciente é hipocondríaco ou que ele está mentindo. Por quê? Porque os exames não atestam o comprometimento. Então, a síndrome da fadiga crônica ela deve ser encarada como uma doença de verdade, né? Então, a depressão é consequência ou é causa da família, ou é o que se observa como consequência da depressão nesse desânimo, nesse quadro mais amplo, né? Não se conhecem causas virais, problemas imunológicos, desequilíbrio hormonal, enfim, a artrite reumatoide que pode estar associada à síndrome da fadiga crônica, à depressão ou a outras causas. Diagnóstico, então, difícil. E 10% dos pacientes com fadiga, com queixa de depressão, são, na verdade, síndrome da fadiga crônica. E o tratamento é pouco efetivo, porque não adianta dar remédio, a causa é outra. Então, perda de qualidade de vida, a necessidade de psicoterapia, de exercícios físicos, enfim, de mudar a vida de uma maneira diferente, né? Então, dificuldade de concentração, memória fraca. E aí você fala, amor, dificuldade de concentração, então falta de foco, precisa tomar um remédio para melhorar o déficit de atenção, né? Mas, na verdade, a pessoa não tem um déficit de atenção. Ela tem um outro quadro, que é um quadro de depressão, que está somatizando o tempo todo. Dor de garganta recorrente, dor articular, dor muscular, dor de cabeça, dificuldade em dormir e, de novo, linfonodos cervicais, axilares dolorosos e, às vezes, um pouquinho aumentados. Então, mesmo que a pessoa descanse bastante, ela vive em estado de exaustão, tanto após um esforço físico ou após ou uma questão mental. Mesmo que ela descanse, ela tem essa exaustão. E está aí um sintoma da depressão, diarreia, tontura, alergia, uma série de outras questões. Nos indivíduos psíquicos, nós vimos os somáticos, agora os psíquicos, né? Nós vamos encontrar as palpitações, as cefaleias, né? Menos libido, diminuição de concentrante da capacidade de pensar, olha aí, síndrome fadiga crônica, né? Receio de enlouquecer, sentimento de culpa, porque a pessoa fala, eu queria estar mais disposta, eu queria fazer alguma coisa, mas ela não consegue. E muitas vezes é cobrada, criticada, né? Então, o sentimento de culpa também por não ter uma vida, às vezes tem questões materiais que ela tem acesso, mas não vai. Ela travou em algum lugar. Lamentos, gritos em voz alta e a perda do amor pela família é um ponto que, na verdade, esse amor está embotado, né? Então a pessoa fala, você não dá.
não demonstra amor pelo seu filho, você não demonstra amor pela sua mãe, como é que é? Né? Então, é cobrada, mas ela perdeu a dimensão do outro, ela está acabada, ela está olhando para baixo, então ela perde a dimensão do outro. Então, o amor, ele vai voltar, né, ele vai se manifestar à medida em que a pessoa trabalhar, tratar a depressão. Pensamentos recorrentes de morte, ideação, suicida sem um plano específico, até a tentativa de suicídio efetivamente, né? Esse é um tema, nós estamos no Setembro Amarelo, então a depressão faz muito sentido de ser trabalhada, estudada, porque é o mês de conscientização, né? Também a depressão, ela tem a ansiedade associada à melancolia, sentimento de inutilidade, de inadequação, de abatimento, enfim, a depressão, ela é corrosiva, ela vai minando, né? Ela vai tirando o significado da vida. A depressão reativa, ela surge após um trauma psicológico, temor, vergonha, desespero, abandono, remorso, nostalgia, fracasso amoroso, social, é, desemprego, enfim, alguma coisa que tenha gerado um trauma e que aí a pessoa entra num quadro depressivo. Então, ela não vem com uma estrutura depressiva, mas ela passa a manifestar uma depressão, em que pese ser mais frequente a depressão reativa em indivíduos que têm uma personalidade neurótica, que tenha conflitos mal resolvidos, né, que traga questões aí que não tenham sido resolvidos internamente. Agressividade contra si própria, né? Se culpa demais por fracasso, tem às vezes crises histéricas, chamadas histéricas e teatrais, é um tormento contínuo e afunda-se numa dor sem reagir senão com tristeza e fadiga extrema. Então, a dificuldade de lutar. E aí o que, que acontece? A gente muitas vezes encontra o relato de uma pessoa que deixa de se interessar pelo afeto, pelos afetos, por tomadas de decisão, como que desativa, né, a conexão afetiva com pessoas queridas e parece que desistiu, se não de viver sem uma ideação suicida, mas perdeu o significado. Então, isso tudo trabalhado, né, precisa ser retomado para que ela volte a se interessar por ela mesma, em primeiro lugar, retome aquilo que é importante e vá em busca do significado da sua vida. Então, isso quem trabalha com consultório ouve com muita frequência, trabalha com a questão da depressão com uma, eu diria que assim, os consultórios estão lotados de pessoas com depressão, né? E muitas pessoas vão buscar a terapia sem saber que estão num quadro depressivo. E aí que vão se dar conta do que estão atravessando. Fatores de risco. Histórico familiar. A tendência dentro de uma família precisa ser avaliada. Eu tenho um método de trabalho com base no meu autor, que é o Zondi, né, onde eu peço um histórico, uma descrição, uma árvore genealógica dos avós para cá. E para saber que história que aquela pessoa me conta, o que ela carrega, né? Então, nesse histórico familiar, eu pergunto sobre o temperamento, se a pessoa é explosiva, se a pessoa afetuosa, se como é que ela é em termos de temperamento, né? É carinhosa de tocar, mas não faço nada por você? Ou é carinhosa de preparar sua comida preferida, né? Então, tem gente que toca, outros que não se tocam, mas eu preciso olhar para isso. A outra são as doenças da família. Quais são as doenças que circulam naquela família, né? E, e a outra questão é a área de trabalho.
trabalho, hobby, alguma coisa que a pessoa faça. Quando eu digo que o psicólogo ele lida ele tem uma depressão estrutural, talvez a gente, fazendo um teste, uma avaliação, né, o Zon de teste aponta isso com clareza, mesmo que a gente esteja bem, ele vai apresentar, ele vai apontar uma depressão. A depressão não como doença, não como transtorno, mas como ferramenta. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Em termos de vida, de reencarnação, em termos de reencarnação, o que que eu vim fazer aqui? É difícil você pegar um psicólogo que fala, olha, eu tenho um prazer enorme em fazer ginástica, né? Como é, a gente gosta de ler, gosta de ficar sentado, gosta de ouvir uma música, gosta de outras coisas também, né? Mas é difícil você pegar um psicólogo que queira correr a maratona. É difícil, a gente fica pesada na cadeira, né? Arranja desculpa. Por quê? Porque a gente está ali preparado. Claro que tem que fazer, tem que buscar, tem que, né, fazer alguma coisa nesse sentido, mas a gente traz isso. Então, é algo que é por necessidade, não por prazer, né? Então, quando você pega a saúde, ou, portanto, as doenças da família, o temperamento, e quando a gente pega o trabalho, né? Imagina se a pessoa é um motorista de caminhão. Ele está acostumado a rodar o mundo. Você vai dar uma promoção para ele trabalhar no escritório. Um mês depois ele já brigou com todo mundo, disse que não nasceu para aquilo, né? Então tem essa questão. Nós nascemos para quê? Para fazer o quê? Então, nós temos isso, né? André Luiz coloca que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. Então, a, a tendência ela não é boa, é ruim, ela vai ser aquilo que for trabalhado, né? Então, irmãos que carregam as mesmas tendências são espíritos, são individualidades que vão lidar de uma maneira diferente com a sua bagagem, mas a tendência está lá, né? Então, nós precisamos olhar, no meu entendimento histórico familiar, ele é altamente sinalizador. E muitas vezes a pessoa nunca parou para pensar na avó, no avô, né? Como é que eles. E aí fala, puxa, eu não tinha essas informações. E parece que então ele acaba trazendo, se colocando dentro de um contexto maior. Transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada. Então, assim, são fatores que eu tenho que investigar porque o que está acontecendo ali, né? Às vezes você tem uma tireoide que te desregulada e vai ter um quadro de depressão. Então, o que que nós temos que ver? Investigar a pessoa como um todo, né? Então, a dificuldade de estabelecer vínculo, o uso excessivo da internet e das redes sociais algo também extremamente complicado. Nós vemos crianças depressivas, e o que a gente costuma apontar, né? Que a gente vê quando uma criança já está dependente, quando você fala, você vai assistir um desenho, criança pequena, e ela fala, não, mais um. E ela começa a querer e fica nervosa e ansiosa porque ela quer mais um, ela quer assistir de novo. Enfim, como é que é isso? E que mensagem implícita, que mensagem está dentro do desenho, né? Então, é uma área que a gente precisa ter uma cautela muito grande, os pais, os avós, no sentido de que a decisão é dos pais, mas aqui em casa nós não ligamos a televisão, aqui em casa não sei o quê, né? A gente acaba colocando o limite de alguma forma, né? Então, e pessoas que já não interagem, né? Pessoas que não interagem com pessoas. É tudo online, é tudo à distância, é tudo por uma linguagem de mensagem de texto, de WhatsApp, toda cifrada, até a maneira de escrever mudou. Então ficou, né? Então, o que que eu faço com isso?
E aí, se você tira a pessoa daquele contexto, ela vai perdendo o contato, vai perdendo o significado, vai entrando numa compulsão e está aí um fator de risco para uma depressão mais grave. Traumas físicos ou psicológicos, pancada na cabeça, né? Que também às vezes um acidente que deixa também a pessoa muitas vezes com falha de memória, tem um período de readaptação aí de voltar a se assumir, a assumir a própria vida. Então, isso tudo é bastante delicado. Os problemas cardíacos também podem ser investigados melhor, né? De uma forma mais profunda para ver o que tem ali, né? Separação conjugal, enxaqueca crônica. Nós estamos num momento que a agressividade é valorizada, né? Na postura de vendas, uma postura de vida, e vamos entender que essa agressividade, né, na verdade, é uma certa a violência, né? A gente está vivendo num mundo que a cada dia que passa a gente tem que se reposicionar, né? Tem que encontrar o próprio lugar. Por quê? Porque é muito rápida a mudança e os paradigmas, né? Então isso fica, né? Por exemplo, como é que planeja o futuro numa sociedade que muda, né? A cada segundo. Eu vou ter segurança para fazer tal escola, tal faculdade, por exemplo? Será que essa profissão vai existir? Enfim, como é que está a minha identificação neste momento? Como é que está a minha identificação com o outro, né? Com o mundo, seja o outro, o mundo, uma pessoa, seja quem for. E a dificuldade de viver uma vida plena de significado. E se não for plena, mas que tenha muito significado. Então, quando a gente tem o ideal, quando a gente tem algo que faça sentido para a nossa vida, nós podemos trabalhar muito. A gente pode trabalhar muito, mas aquilo faz sentido, tem significado. Então, o ideal, ele também organiza muito a nossa parte emocional, é um fator protetivo, né, com relação à depressão. E aí tem uma diferença entre as mulheres e os homens, entre os sexos. Será que são diferenças hormonais ou são culturais? As mulheres ficam tristes, são sensíveis, desanimadas, choram, reclamam, esperneiam, buscam ajuda, né? O homem ainda é cobrado a ter uma postura mais resistente diante da diversidade, e normalmente a medicação para depressão, para transtornos, ela é feita com pacientes masculinos, porque é muito difícil para os pesquisadores lidarem com o ciclo menstrual, com as mudanças hormonais da mulher, tanto a partir da menarca como na fase da menopausa. A mulher é uma bomba de hormônios, né? Então, o remédio muitas vezes não funciona que funciona bem para um homem, não funciona para a mulher. Então, tem que buscar ajuda, tem que ficar, né? As mulheres têm percentualmente menos ocorrências de suicídio, justamente por isso, porque ela chora, de alguma forma a mulher põe para fora, reclama, aconteceu isso, fulano, né? E os homens já ficam mais irritados, mais desatentos, é, diagnóstico é mais delicado, porque ele nega muita coisa, né? Confusão com quadro de inquietude, insatisfação, e o suicídio entre os homens acaba sendo 4 vezes mais frequente. Então, nós podemos incluir aqui também o transtorno bipolar, porque no transtorno bipolar a ocorrência, a probabilidade de suicídio é maior ainda do que numa depressão unipolar. Então, a gente precisa estar atento a essas questões para poder não só fazer um diagnóstico, no caso do profissional, mas o familiar prestar atenção e a própria pessoa se dar conta de como se sente para poder buscar ajuda. Então, é importante colocar esses temas, como vocês me passaram, porque muita gente que não é da área de saúde vai ver e falar: puxa, eu preciso, então tem jeito, então eu preciso buscar ajuda, né? E aí nós temos, pela Organização
Mundial de Saúde, né, o sexo feminino é mais propenso, eu botei uma perguntinha, um ponto de interrogação, a depressão e a ansiedade. Será que é mais propenso ou a mulher verbaliza com um pouco mais de facilidade? Né? No entanto, eles trazem um dado de que 7, quase 8% das mulheres são ansiosas e 5,1% depressivas. E quando se trata dos homens, a porcentagem cai para 3,6%. Será que é porque ele não verbaliza? Então, existe uma subnotificação. Porque ainda é complicado falar. Imagina se eu chego aqui hoje com pessoas amigas, né, da minha família, que vocês são, minha família espiritual, minha família de ideal, e falo, gente, eu tô depressiva. Causaria uma estranheza. Imagina alguém ouvindo, vendo a palestra mais tarde, em algum momento, se eu digo, olha, eu estou depressiva. Então, tem uma questão aí que talvez as pessoas não lidem bem em carregar um quadro de depressão, principalmente quando tem aquilo que é, entre aspas, considerado como uma vida boa. Né? Então, tem casa, tem comida, tem amigos, tem uma condição. Tá deprimida por quê? Ah, é uma ingrata. Então, traz ainda um estigma. Traz ainda um estigma, né? Então, e principalmente o homem falar que está depressivo, então aí a coisa é mais difícil. Em que pese haver uma abertura maior, mas ainda é muito complicado. O estudo epidemiológico que fala sobre a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil, esse é um dado do governo, está em torno de 15,5%. Você fala, poxa, é bastante. Esse número é muito maior, porque nesse caso, aquela pessoa que vai ao psicólogo, aquela que vai ao psiquiatra, que não passou pelo programa de saúde do governo, ele não está notificado nesse dado. Então, hoje, o quadro de depressão no Brasil, ele é muito, muito maior do que esses 15,5%. Então, nós estamos vivendo, entre aspas, uma epidemia de depressão. Né? Dificuldade de acesso a tratamento de qualidade na rede pública de saúde. A pessoa tem que esperar muito tempo para poder receber uma consulta. Às vezes a consulta é cancelada. Né? Alguns serviços públicos foram desativados recentemente. Né? Então, o Brasil enfrenta um déficit de profissionais da área de saúde mental. Né? E com isso fica difícil o acesso a um tratamento adequado para depressão e outros transtornos. Né? Então, essa questão da dificuldade de acesso, veja, uma pessoa às vezes está na fila, está aguardando o horário dela, né? E aí desiste. Ela, não, ela está depressiva, mas ela não está nos 15,5. Ela não, ela tá, então, existe uma subnotificação muito importante. O que vai, quando esse número aqui, atualmente, cerca de 17 milhões de depressivos no Brasil, com certeza esse número é muito maior. É muito maior, porque não existe uma notificação. Então, quando passa na ABRAP, esse, essa pessoa muitas vezes não passou na saúde pública. Né? Então, só para a gente ter importância da gravidade. Né? Mas esse dado de 18,4% de aumento de pessoas com depressão nos últimos 10 anos é importante, quase 20% de aumento de depressão nos últimos 10 anos. E isso além do Brasil, né? 322 milhões de indivíduos, ou seja, 4,4% da população da Terra passa por depressão. Esse número é real? Com certeza ele é maior. Né? Brasil, a maior taxa do continente latino-americana. Nós temos o povo mais depressivo e mais ansioso. Nós somos o país é, latino-americano com o maior índice de depressão e de ansiedade. Agora, o percentual de adolescentes está aumentando. O número inclusive, de jovens que partem pelas próprias mãos, ele está aumentando muito. Então, é muito frequente nós encontrarmos jovens
tomando remédio de tarja preta. Ou seja, e ainda bem que está medicado, pelo menos, né? Mas veja o que significa quando a gente fala dos fatores de risco. O que não está bom na vida desse adolescente? Qual é a incerteza que ele tem diante da vida? Como é que ele teve uma preparação para lidar, né, para se tornar resiliente com relação à própria vida, né? Então, esse crescimento de depressão e também de adolescência é sentido principalmente em países com menor renda. E a população está aumentando e mais gente vivendo até a idade em que a depressão e a ansiedade são mais comuns. Só que nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar crianças depressivas, né? Crianças depressivas. Crianças que estão convivendo através de redes sociais com muita coisa que ela não tem um emocional preparado para lidar, né? E os desenhos, é o que eu sempre digo, eu tenho visto material de, por exemplo, de pediatras que falam dos pais encaminharem, deixarem, sim, com limite tela, né? Vai usar a tela, vai poder acessar a tela, porém com limite de tempo e com desenhos menos estimulantes. Isso é interessante da gente observar. Eu até estou tentando ver se eu descubro o contato de uma pediatra para entrevistá-la, para ela fazer algum trabalho para nós, né, para nós, Abraço, como em geral, porque ela fala muito dessas questões. A criança vive estimulada, né? E aí, quando ela está extremamente agitada, ansiosa, ela está com déficit de atenção, quando na realidade ela tem foi colocada em tantas situações de alta estimulação que ela não tem como prestar atenção em tudo. Como ela também não tem condição de brincar com todos os brinquedos que muitas vezes ela tem. Então, brinca aqui, brinca ali, não cria o vínculo com o brinquedo, inclusive, né? Com o brincar. É tudo em cima de ansiedade. Quando chega lá 14, 15 anos, o jovem está realmente num estado emocional extremamente desgastado. Aí ele precisa tomar remédio. Então, onde é que a gente precisa trabalhar, né? Claro que trabalhar no sentido de crianças mais resilientes, mas será que tem tempo? Porque a gente falou de dificuldade de vínculo, né? Imagina uma cidade como São Paulo, com trabalho presencial, tendo que atravessar a cidade com horário de trânsito, alimentação é, onde der, né? É um teste de sobrevivência. É um teste de sobrevivência. Então, eu tenho muito carinho pelo trabalho realizado de maneira preventiva com os pais, com as escolas, de tal maneira que isso seja levado em conta também, né? Então, a gente vê que eu quero, nunca se ouviu tanto as crianças falarem eu quero, eu não pergunto, eu posso. Aí não tem idade, maturidade para escolher, né? Então, tem coisas aí que a gente já vai, essa faixa etária de 55 e 74 anos já mudou, né? É uma fase que nós podemos entrar na depressão senil, né? Mas, assim, um tanto de jovens e crianças é um número bastante acentuado. Apesar de a depressão não atingir o sujeito de todas as idades, os riscos se tornam maior na presença de pobreza, desemprego, morte de um ente querido, ruptura de relacionamento, doenças, uso de álcool e de drogas, atesta o relatório da Organização Mundial de Saúde. E o Brasil, então, como a gente mencionou, tem também não só a questão da depressão como maior índice de ansiedade na América Latina. Quer dizer, não é uma coisa boa ouvir isso. Não é uma coisa boa, né? E aí, com relação a 93,3, 9,3 da população manifesta o quadro de ansiedade, né? E essa disfunção, porque a ansiedade ela é o guarda-chuva, né? É a sombrinha
onde estão pendurados o pânico, o toque, as fobias, o estresse pós-traumático. Então, se a gente, que também é subnotificado, né? Também é subnotificado. Enfim, nós estamos vivendo uma época de muito transtorno mental, né? Essa pesquisa foi realizada porque a gente tenta buscar as pesquisas mais recentes, mas a gente nem sempre tem, não tem ainda a de 2024, 2023. Essas vão ser, né, pesquisadas um pouquinho depois. Mas, enfim, psicólogos da Universidade de Sussex, no Reino Unido, eles analisaram 34 pesquisas já publicadas sobre depressão. Todas elas comparavam, então, depressão e ansiedade clínica com a queda cognitiva ao longo dos anos. Esse é um dado importante, porque hoje a gente fala, todo mundo tem medo do Alzheimer. Todo mundo tem medo do Alzheimer, não tem como não ter, né? Em que pese o quadro de demência também ser um guarda-chuva, onde onde consta lá não só o Alzheimer, como outras questões que são demenciais também, né? E aí o que que se observou? Que a pessoa com ansiedade e com depressão não tratadas, elas vão ser essas pessoas com perda cognitiva. Então você fala, não, ela tem Alzheimer, porque virou tudo Alzheimer, porque ela está por causa da idade. Não, ela está porque ela teve uma depressão não tratada por um longo tempo. Teve uma ansiedade camuflada, né? Teve aí um transtorno que não tratado levou a uma perda cognitiva. Então o cérebro, ele reage, né? É, pessoas. Então, somados, os estudos analisaram 71 mil pessoas. É um número consistente para uma pesquisa, né? E o resultado: pessoas com depressão tendem a ter mais cedo problemas relacionados à perda de memória, tomada de decisões e processamento de informação. Então, é aquela pessoa que está com dificuldade de entender, né? Não só não lembra, quando você fala, ela tem dificuldade de entender o que você está falando, né? Então, quando a gente tem um quadro de depressão ao nosso redor, ou quando a pessoa se sente depressiva, ela precisa buscar terapia. E o psicólogo, com certeza, vai encaminhar, se for o caso, para um tratamento com psiquiatra, né? Ou com a terapia que for adequada e aceita pela pessoa. Mas o fato é que nós não podemos nos acomodar, né? E isso tem que ser apontado mesmo que o depressivo ou o ansioso fiquem bravos, né? Porque a gente vê que tem muita gente que não aceita ouvir uma sugestão de tratamento, uma indicação, né? Então, eu acho essa pesquisa muito importante, porque pega 71 mil pessoas, pesquisas 34 pesquisas acadêmicas bem feitas, e o que que eles mostram? Que essas pessoas, no decorrer da vida, tiveram um quadro importante de depressão e de ansiedade que não foram tratados. E as áreas cerebrais mais afetadas pela depressão, né? Então, depressão é mais relacionada a falhas na comunicação entre os neurônios em geral do que em problemas localizados em áreas específicas do encéfalo. Mas, no entanto, algumas regiões cerebrais são de fato mais afetadas do que outras, gerando diferentes sintomas, né? Então, o sistema límbico, que é a área do cérebro responsável por regular as emoções, a motivação, o desenvolvimento das relações afetivas e contatos sociais, ele é afetado pela depressão. O que que nós vamos ter? O comprometimento das relações afetivas e dos contatos sociais, né? O hipotálamo também ele é responsável pela sensação de fome, desejo sexual, raiva, sono. E, nos indivíduos com depressão, é responsável também por alterações no sono e no apetite. Então, veja só, essa pessoa vai ter uma diminuição da libido, ela vai ter uma série de comprometimentos, o sono, né? A alteração do sono vai dormir de mais, vai dormir de menos.
Se dormir de menos, como é que fica o estado de prontidão durante o dia dessa pessoa, né? Então, e tem pessoas que têm um basal de depressão a vida toda. E ela acostuma e fala, eu sou assim. Só que, e muitas vezes também é uma questão importante, não só a pessoa não leva o tratamento a sério, como também a pessoa se acha, eu sou assim. Você já me conheceu assim. E se quiser ficar comigo, tem que ser assim, né? Então a pessoa não se reconhece, né? Não vai em busca, ela não sabe mais nem quem ela é numa situação dessa. Quando que começou isso, né? E a outra área, o córtex pré-frontal, que é responsável pelas atividades mais sofisticadas da mente humana. Então, são os sintomas da depressão que estão relacionados ao comprometimento da cognição, planejamento, execução de atividades rotineiras em sequência. O que significa isso? Que eu vou ficar picando de uma coisa para outra. Eu não vou concluir, eu não dou seguimento, né? Então, essas são as áreas mais afetadas, né? Pode afetar outras áreas? Com certeza. Nós estamos falando das mais afetadas. E olha, no escaneamento, né, na ressonância, um cérebro de uma pessoa deprimida e um cérebro não deprimido, né? E se a gente comparar as imagens do transtorno bipolar, do toque, nós vamos ver exatamente quais são as áreas afetadas em cada tipo de transtorno. Bom, quais os caminhos a seguir, né? Então, isso aqui, pelo que eu estou colocando, a gente buscou, tem aqui, né, a pessoa se equilibrando entre a espiritualidade, o trabalho, a educação, a saúde, o meio ambiente, o ambiente de refazimento, que uma coisa é o ambiente lá fora, outra coisa é o ambiente mental. O que é um ambiente mental? O ambiente mental são os grupos com os quais eu tenho afinidades, onde eu me recomponho, onde eu reponho minha energia, né? Lazer, família, amigos. Agora eu pergunto: será que a gente tem acesso a tudo isso? Será que a gente consegue mesmo ter uma vida equilibrada em todos os pontos? Será que isso é uma realidade para grande parte das pessoas? É um dado importante. Então, uma coisa é a gente olhar para isso aqui e falar: olha, essa é uma indicação. Isso daí evita a depressão. Espiritualidade é uma realidade de todo mundo? As pessoas cultivam? Existe trabalho, escola, educação, a saúde funciona, o ambiente? Enfim, como é que eu tenho tempo para lazer? Então, uma coisa é assim: o ideal é isso. A realidade é bem diferente dessas questões, né? Então, o que o tratamento, né, psicológico ele pode oferecer? A oportunidade da reflexão, das escolhas conscientes, da pessoa é, entrar em contato com motivos não percebidos, repetição de modelos neuróticos. Tem a repetição. A pessoa não percebe que ela enroscou na vida faz tempo. E às vezes ela está repetindo um padrão de comportamento da própria família, ou um comportamento é, induzido socialmente. Induzido socialmente. Tem muita coisa que é induzida e que eu me sinto na obrigação de fazer, mas eu não sei, eu não parei para pensar se é bom para mim, né? Autoconhecimento, correção de caminho, amadurecimento, assumir a responsabilidade. Então a terapia ela vai servir, a psicoterapia ela vai servir para isso, né? A parte dos antidepressivos vão estimular a ação dos neurotransmissores, melhorar as sinapses, que interferem no humor e evitam o quê? A atrofia do hipocampo, né? Então, uma medicação, ela pode
ela vai atuar evitando a atrofia. Por quê? Porque o cérebro atrofia. O cérebro depressivo, ele encolhe, né? Então, memória e emoção, veja só, se a gente ligar isso daqui com cognição, com perda da cognição, a pessoa perde a emoção, né? Dá uma achatada na parte emocional, não tem mais memória, é Alzheimer ou é uma demência, mas ela é consequência de uma atrofia de uma área responsável por memória e emoção que não foi tratada a vida toda, ou que não foi tratada adequadamente. Então, agora, só o remédio ele vai servir, talvez por muito tempo, mas enfim, ele vai servir, ele vai atender uma necessidade. Agora, a conscientização é outra coisa, isso está no campo da psicoterapia, né? E aí, descobertas mais recentes que também a medicação pode favorecer o nascimento de células cerebrais e, numa hipótese, né, a cura de doenças neurodegenerativas. Acho que isso, em algum momento, nós vamos chegar lá. Por enquanto, ainda não temos isso é, estabelecido, né? São descobertas recentes, pesquisas que estão começando. Agora, eu fico pensando assim, se eu utilizar, né? Se eu achato na depressão e isso piora a minha cognição, se eu atrofio a questão do hipocampo, se o remédio evita a atrofia ou a piora da atrofia do hipocampo, será que se eu trabalhar em mim as causas da minha depressão, será que eu também não posso fazer isso de uma outra forma além da medicamentosa? Então, é, o autoconhecimento ele é extremamente importante. Trabalhar a resiliência, trabalhar, né, e não criar adultos birrentos, né? Nós precisamos trabalhar no campo da autoestima. O que que é bom para mim? O que vai me fazer viver melhor, né? É, essa outra pesquisa, acho importante trazer aqui, que investiga o papel do suporte social na associação entre religiosidade e saúde mental em idosos de baixa renda. Então, o Alexandre Macedo Correia, o Alexander Moreira Almeida, que eu tenho Paulo Menezes, o Homero Valada, Márcia. Então, assim, são pessoas, são pesquisadores, o Alexander, o Homero, da mais alta importância, da mais alta importância, né? Então, a amostra foi constituída pela população idosa de uma região de baixa renda de São Paulo. Foram investigadas 1.980 pessoas. Foram coletados dados sociodemográficos, suporte social, indicadores de religiosidade e prevalência de transtorno mental comum. Resultado: 90,7% da amostra considerou-se religiosa. E dessa amostra, de 90,7%, 66,6% se declararam católicos. E desses 66, 41% frequentavam uma ou mais vezes alguma atividade religiosa semanalmente. E a presença de transtorno mental comum não foi associada com filiação religiosa ou considerar-se religioso. A prevalência de transtorno mental comum para os que frequentam o serviço religioso foi metade, é bastante, daqueles que nunca frequentam. Quer dizer, a religiosidade e espiritualidade tem um fator protetivo, né? Veja, nós começamos a nossa atividade hoje com uma prece. Nós estamos estudando entender melhor, colocamos isso à disposição dos nossos pacientes, colocamos à disposição dos nossos amigos, nos colocamos também como pessoas que têm uma ferramenta na mão, né? Então, esses fatores, eles são importantes, eles são protetivos no sentido do adoecimento. E teve no Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 2022, portanto, há 2 anos, o Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra brasileiro, coordenador das sessões de relação entre espiritualidade, religião e saúde mental da World Psychiatry Association, também da Associação Brasileira de Psiquiatria.
ele destaca nessas ferramentas todas, nesses órgãos todos, a importância da abordagem e integração na religiosidade e espiritualidade, na avaliação, diagnóstico e tratamento das doenças mentais, né? Importância das pesquisas sobre o tema e a consideração da religiosidade dos profissionais da saúde mental envolvidos nos atendimentos. Então, o que que acontece? Nós vamos encontrar aí que é frequente nós ouvirmos dizer que isso é importante, né? Então, durante o congresso, em entrevista à Agência Brasil, o Alexander Moreira Almeida declarou que o posicionamento da Associação Mundial de Psiquiatria já foi um reconhecimento. Por quê? Porque antes não reconhecia das evidências do impacto da religiosidade e espiritualidade no tratamento dos transtornos mentais. Quer dizer, só de falar, olha, há evidências desse impacto, já foi considerado um progresso, porque antes falava, ó, religião para cá, saúde mental para lá. Na doutrina espírita, há quantos anos nós estudamos essa convergência? Essa convergência, né? Sabemos que a maioria da humanidade tem religiosidade, tem espiritualidade, e que isso impacta a saúde, melhorando quadros depressivos ou evitando que aconteçam, diminuindo o comportamento suicida, uso e abuso de substâncias e melhorando a qualidade de vida e bem-estar também, né? Então, a pessoa que ela vivencia a religiosidade, que ela frequenta, que ela tem um grupo de apoio mental barra emocional, né? Nós estamos aqui hoje num grupo de afinidades, o grupo de reposição de energia mental. Nós pensamos de uma maneira muito parecida, muito semelhante. Nós enxergamos de uma determinada ótica. Nós nos reforçamos e apoiamos quando estudamos e conversamos juntos, né? Então, quando a pessoa tem isso, por exemplo, o espírita ele vai dizer: eu não bebo porque isso faz mal para a minha saúde, para o meu veículo de expressão, um corpo que me foi dado para crescer, evoluir e aprender espiritualmente. Se você pegar uma religião, por exemplo, você vai falar com o evangélico, você vai encontrar um pensamento semelhante, né? Se você pegar uma outra, porque as religiões, de maneira geral, orientam com relação a isso, né? No sentido da pessoa se cuidar. Os evangélicos, inclusive, colocam uma questão que é a pessoa que renasce, minha nova vida. É como se tivesse um divisor de águas, né? Então, a partir dali, ele é uma criatura renovada. Portanto, sai do pecado, entre aspas, né? E passa a ser uma criatura renovada. Nasceu de novo. Então, a orientação é que os especialistas da área de saúde mental não ignorem medicação, nem a psicoterapia, mas que busquem conhecer a história espiritual da pessoa. Porque nos interessa conhecer o paciente e perguntar qual é a sua religiosidade, sua fé, quanto isso impacta a sua vida. Então, identificar os aspectos positivos da religiosidade do paciente, que podem ajudar o psiquiatra, o clínico, o psicólogo no enfrentamento dos problemas. Então, o que a gente vai encontrar em várias pesquisas? A necessidade de capacitação para o manejo. Então, o que a gente observa? Todo mundo diz que é importante, mas a parte da capacitação para o manejo, ela é deficitária. No entanto, é uma coisa que a BRAP bate na tecla o tempo todo, quando dá os cursos. Por exemplo, quando existe um curso de capacitação para o trabalho voluntário. Vai ter a abordagem, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, a junguiana, vai ter de base psicanalítica, mas antes desse núcleo, mostramos o que é a BRAP para saber onde o psicólogo está entrando, né? Para ele saber exatamente o que é esperado, e se ele não ficar como voluntário, ok,
mas ele vai sair com aquela formação, porque para nós não é um curso de TCC, ou é um curso disso ou daquilo, é uma capacitação para lidar com pacientes com demanda religiosa, é o como fazer. Então, a BRAP dá isso há quantos anos? Né? Inclusive, está à disposição o meu trabalho, né? Minha tese de doutorado, ela é sobre isso. Né? Como conciliar a religiosidade e espiritualidade do paciente com a religiosidade e espiritualidade do psicólogo, um estudo de caso com os psicólogos da BRAP de São Paulo. Né? Então, analisando todas as triagens que foram feitas, todas as demandas, uma pesquisa com quase 5.000 pessoas, e, e aí isso daí é o como fazer, a gente explica, tem todo o material, aula pronta. Né? Então, é interessante isso, a importância de capacitar para o manejo. Por quê? Porque uma grande parte dos médicos fala, eu não sei lidar com isso. Como é que faz isso? Né? Então, os pacientes, como diz essa pesquisa aqui da Universidade de Harvard, mostrou a importância da religiosidade entre aquelas que frequentam grupos religiosos semanalmente. Ali você vai encontrar uma maior estabilidade na questão da depressão e de outros transtornos. E aí, como é que integra isso na prática clínica? Por quê? Porque a pessoa que busca uma terapia, ela não busca só porque ela está depressiva. Ela tem outras questões. Elas têm questões conjugais, elas têm questões profissionais, elas têm questões de desavenças de diversas formas, enfim. E a pergunta, né, a busca do autoconhecimento é um fator muito importante que surge na triagem da BRAP. Eu não sei como é que é de Mato Grosso do Sul, mas a gente poderia conversar sobre isso depois. Mas, assim, o que aparece mais no roteiro de triagem? Hoje em dia, tem múltiplas escolhas, mas o autoconhecimento é uma busca importante hoje. Né? E, às vezes, a pessoa está esgotada num quadro de depressão ou de desespero mesmo diante de determinados problemas da vida. E quando você pergunta, você tem alguma religião? E a pessoa diz que sim. Se a pessoa disser que sim. E quais são os recursos que a sua religiosidade te oferece? Né? Como é que na sua. E aí a pessoa começa a fazer um enfrentamento, o coping religioso, com base na sua própria experiência religiosa. E é impressionante como a pessoa se potencializa para enfrentar num tempo mais curto. Né? Então, a gente enfatiza essa capacitação do como lidar, do manejo. Né? E aí, né, continuando aí o texto, e nós, como profissionais, precisamos estar capacitados para conversar, centrados no paciente e no que ele traz de crença. Precisamos aprender como fazer isso para a nossa prática clínica, sem precisar escolher entre o tratamento convencional e a religiosidade, mas abordar junto com outros fatores importantes na vida das pessoas. Então, isso é extremamente importante. Né? É diferente de tentar induzir a pessoa para uma determinada religião, por exemplo, a religião do psicólogo. Não é disso que se trata. É trabalhar com o referencial que ele traz. Porque eu já ouvi de pessoas, né, que dizem assim, puxa vida, né, no final das contas eu estou percebendo na terapia que eu tenho, que a minha fé, que eu tanto exalto, na verdade eu não tenho fé suficiente. Eu já ouvi isso, né? Quer dizer, na verdade eu não tenho fé. Porque eu vivo ansioso, eu fico deprimido, eu vivo querendo agradar todo mundo, e não é isso que, de maneira geral, as religiões colocam. Né? Então, é, é interessante ver como a pessoa reage a partir de recursos que já estão na vida dela, sem ferir a ética
da psicologia, o código de ética do psicólogo, porque você vai trabalhar com a referência daquela pessoa. Agora, eu preciso saber abordar. Eu preciso saber abordar. E isso a gente faz a capacitação e disponibiliza. Porque, veja só, essa pesquisa aqui eu peguei do meu material, então aqui ela está atrasada. Mas, enfim, foi o material que eu usei até 2020 para poder trabalhar com os dados, né? Então, o que que acontece? Uma das questões que tem no nosso roteiro de triagem, né, é uma questão que ela é fantástica. Você gostaria de discutir os seus questionamentos levando em conta a sua religiosidade? Não é da minha religiosidade, é da sua, né? E aí nós temos um dado, né, que ele, através do tempo, ele muda um pouquinho, mas é quase na faixa de 70% que sim, eu quero falar quem eu sou. Eu quero falar no que eu acredito. Eles não querem discutir religião. Eles querem apenas falar de si próprios, né? E aí o que que é importante? Porque num caso, muitas vezes, nós estamos tratando a questão da depressão, mas em outros transtornos, quando ele começa a se potencializar, ele faz o enfrentamento das questões. Ah, então por que que ele não fica só na religião? Para que que precisa de terapia? Porque ele não tinha conhecimento e não sabia como usar recursos que já estavam à disposição dele e que a terapia disponibiliza, levanta, né? E aí nós temos, talvez, porque a pessoa não sabe exatamente, muita gente de outras religiões busca terapia na BRAP, e aí tem receio de falar, não, eu vou discutir, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou candomblecista, e aí a pessoa fala, se eu falar, é, eu não vou ser aceito, né? Então tem essa questão. E não, você pode ficar à vontade. A pergunta é, fale de você, né? É, uma outra questão que aparece na nossa triagem, né? Qual a importância de fazer terapia com um psicólogo espírita, né? O que que aparece lá? Em níveis, né? Juntando esses 4 anos. Visão integrada, eu não quero só ser vista como um corpo. Corpos não fazem terapia, né? Então, eu quero que me veja de uma forma integrada. Eu, as pessoas pressupõem, né, que nós tenhamos maior compreensão dos problemas por levarmos em conta o entendimento, não a indução, de valores espirituais. Então, a gente fala assim, eu não tenho religião, mas acho importante você ter. Então, né, a ausência de preconceito religioso também é o terceiro fator que aparece em grau de importância, né? Ou seja, você pode ter qualquer religião ou não ter nenhuma que você vai ser atendido da mesma forma, né? Então, por que que nós estamos falando isso se o assunto é depressão? Porque isso tem tudo a ver com saúde mental, né? Então, quando a gente fala da Associação Mundial de Psiquiatria ou Associação Brasileira de Psiquiatria, é, o que elas defendem é uma abordagem biopsicossócio-espiritual, que enxergue todas as dimensões do ser humano. Vou lidar com o aspecto biológico, físico, vou saber usar a medicação, a atividade física, o uso da medicação. No aspecto psíquico, como ele está vendo o mundo a si mesmo, as suas dificuldades. No aspecto social, o ambiente onde ele convive, buscar situações mais produtivas e, por fim, a sua própria espiritualidade em conjunto com tudo isso, diz aí o Alexander Moreira, né? Caso faça parte do contexto espiritual do paciente, uma ideia é incentivar que ele frequente, pelo menos uma vez por semana, o seu grupo da sua religião. Vá lá na sua religião. Faça um trabalho voluntário. Tenha uma prática diária de oração, meditação e que reflita sobre os problemas do mundo, também a partir da sua perspectiva espiritual. Quer dizer, qual? A dele. Porque ele diz que tem. Ele diz que quer.
discutir as suas questões levando em conta a sua própria religiosidade. Mas às vezes a pessoa está num quadro que ela perdeu essa conexão com a própria fé, né? Então, e aí, então, será que os voluntários têm menos depressão? A gente falou lá no início que a nossa está a serviço. A ferramenta, não o adoecimento, está a serviço de uma causa. Então, eu preciso ter uma ferramenta para lidar com isso, né? E, bem da verdade, quem pratica trabalho voluntário está entrando em contato com tanto sofrimento alheio, né, que também precisa se manter estável, também precisa se manter de acordo com a sua prática religiosa, para se manter estável, para poder exercer uma relação de ajuda, né? É, aí tem uma questão interessante que também essas questões estão ligadas no caso da Covid-19, cujos efeitos sobre a saúde mental ainda vão se manifestar por um longo tempo, né? Ainda aquele isolamento, aquele medo, a depressão, muita gente recorreu a bebidas. Foi uma fase, foi um teste muito grande para todos nós, né? E uma das perguntas diz, né, que se fazia à população é quando isso passar, o que que você vai fazer? Aí a pessoa dizia, eu quero retomar a minha vida religiosa. Eu quero frequentar, eu quero ir lá, né? Então, de alguma maneira, a Covid lembrou às pessoas a fragilidade humana, a falta de controle sobre os acontecimentos. E isso tem muito a ver com a busca espiritual, né? E o Alexander Moreira Almeida, ele citou uma pesquisa que investigou 1.600 pessoas durante a pandemia para ver como a espiritualidade as influenciou. Levou a reflexões sobre a existência, sobre a vida. Para muitas pessoas, essa fase foi como que levou a redescobrir três coisas que são importantes. Eu não estou no controle absoluto de tudo. Há necessidade dos vínculos familiares e humanos e há necessidade da própria espiritualidade. Foram três buscas que apareceram na pesquisa do Alexander Moreira Almeida, né? Foram três buscas de crescimento que vieram decorrentes da diversidade. Então, quando vem a diversidade, mas a pessoa se dispõe a aprender, né? Quanto tempo nós temos? Tá desligado o seu microfone. Dá licença. Ercília, nós temos 10 minutos para as 9 aqui, 10 aí para você. Tá. Então, o que que eu digo? Daqui para frente é repetição de pesquisas, Uhum. né? Então, eu posso parar por aqui e falar sobre, porque são pesquisas, por quê? Porque esse é um grupo com formação acadêmica, porque esse grupo precisa dessas ferramentas para saber como é que isso tem sido estudado e como utilizar isso na nossa prática. Em que pese, com certeza, várias pessoas acabarem é, fora da formação profissional, recorrendo em função do tema. Então, eu queria muito que a gente conversasse um pouco a respeito disso. E a questão do coping religioso, aquele livro do Koenig, né? Enfim, isso daí, como integrar? Então, nós vamos falar da terapia, nós vamos falar de uma possível medicação e do enfrentamento a partir da religiosidade e espiritualidade de cada um. Então, essas são ferramentas que vão nos facilitar no trabalho com pessoas, não só em quadros depressivos, como em quadros de outros transtornos, onde a pessoa redescobre o quê? Até o significado do transtorno, até o significado da doença, e começa a trabalhar nesse campo. Sai de uma. Claro que isso leva tempo, claro que isso envolve conhecimento, né, por parte do psicólogo, e isso vai levar a pessoa, então, a refletir nos seus próprios, né, nessa descoberta, o que eu carrego que pode me beneficiar. Porque, na realidade, a gente sempre trabalha com o que está dentro do paciente, né? Então,
Estamos aqui com a Ana Ábido, Aninha Ábido, que também é diretora da BRAP Brasil e que nos está dando aí a alegria de participar. Obrigada, Aninha. Então, deixar aqui esses minutinhos para a gente conversar um pouco, Edna Murilo. Ercília, eu tô responsável desde a época da Covid, né, para frente. A gente mudou um pouco a forma de fazer as triagens, né, é feita por online, e eu que estou com esse papel de fazer. E aí eu achei muito importante que essa parte eu não tinha me atentado, né, e eu vou começar a usar essa pergunta, né? E as pessoas, a pessoa vai respondendo aquele protocolo, né? E depois o final é a queixa, tá? Da queixa da pessoa. A gente vai trabalhar a terapia a partir da queixa, né? Já que não dá para trabalhar o contexto todo, porque para nós aqui é até 20 sessões, né? São 4 meses. Então, eu achei importante a pergunta o seguinte: quais os recursos, né, que sua religião, vamos dizer assim, oferece, a sua religiosidade, mediante a sua queixa, sabe? Eu acho que eu vou incluir, depois da que a pessoa falar da queixa, né, eu vou incluir essa pergunta aqui, né? É Eu importante. acho que eticamente é importante ter aquela pergunta: você gostaria, né? Sim, não, E mas isso daí já tem, isso já já tem, tem. Agora tá? você está Já tem. sugerindo É, incluir uma pergunta: quais os No final, recursos? quando a pessoa terminar, ela fizer, que eu Aham, termino sempre é igual o protocolo, termino lá na é, queixa. Então, aí depois a gente retornar e dizer qual é, né, o recurso aham, que a religião dela, né, se ela disser que tem uma religião, né, porque tem pessoas que aham, aham, que não não têm, tem. aí não tem, né? Mas a maioria diz que sim, que tem, né? E outra coisa é sobre a religiosidade, eu achei importante porque qual que é a nossa realidade aqui, né? As pessoas, Ercília, elas se sentem acolhidas nesse quesito religiosidade. Elas se sentem acolhidas quando estão numa sessão com a gente, tá? Aham, É o acolhimento da religião, da crença, sabe? Seja qual for a denominação que a pessoa tem. E realmente, nós temos estatística que nós recebemos pessoas de todas as religiões mesmo, está na estatística. Isso é muito legal, né? Então, assim, isso é uma coisa assim, porque eu costumo dizer, nós temos dois grupos de profissionais psicólogos, né? Os que são da filosofia espiritualista e os que são da filosofia materialista, né? Então, e nós somos da filosofia espiritualista, né? Então, nós acolhemos, sim, essa parte que faz parte do ser humano, e aí as pesquisas estão mostrando, né, que a grande sim. maioria, isso é muito importante, porque isso muita gente fala, né? Muitos psicólogos não têm esta escuta para essa área do ser humano. E eu acredito que seja por conta de ser da filosofia materialista, que nós temos isso principalmente na nossa profissão, isso é muito marcante, Aham, né? É aham. uma realidade que a gente percebe por aqui. Não sei aí em São Paulo, mas por aqui sim. Não, é geral. Tem pesquisas que mostram isso, que mostram, inclusive fora do país, que o psicólogo clínico é um dos mais resistentes a lidar com a sua própria religiosidade, Exatamente. né? Então, Então, é isso desse é grupo, uma né? realidade, né? Aí acolhe, o profissional acolhe, ele não sabe lidar com a própria religiosidade. Aí ele recebe pessoa que faz parte da maioria, conforme as pesquisas mesmo, que querem falar sobre isso e ele não tem ferramenta, porque ele não está resolvido em relação à sua religiosidade. Sim, Então, isso é um diferencial de nós da BRAP, né? exato. É um diferencial. Eu penso isso. Sobre aquela E questão da síndrome da fraqueza SFC, a síndrome da da fadiga fadiga, crônica, síndrome síndrome da, eu tava vendo aquela.
você estava citando, né? E eu lembrei, porque eu passei por isso, né? Eu lembrei que, não da fadiga crônica, né? Mas eu passei por alguns sintomas ali e eu estava com deficiência de vitamina B, entendeu? Eu estava com a deficiência da vitamina B. Então, a minha ginecologista, que ela tem umas outras medicinas que é aí que ela também Sim. pratica, né? Ela mesma aplica umas injeções, né? Então, assim, olha, eu sou outra mulher depois das tais das injeções da minha médica. Então, é Isso só. é fundamental. É importante uma avaliação integrada. Você vê uma pessoa com problema de tireoide, a possibilidade dela estar em depressão por conta da Exatamente. tireoide é altíssima. É Mas a pessoa não pergunta importante. quais os remédios que você toma. Vai começar um processo terapêutico, você toma alguma medicação, É, isso. né? Aham, Então, tem muita coisa por isso que eu falo, a depressão ela é multifatorial. uhum. Então, ela precisa de um olhar mais abrangente, né? Exato. Eu acho que da minha parte é só. Murilo deve ter muita coisa anotada aí, né, Murilo? Porque o Murilo andou me mandando meu WhatsApp antes, ele mandou uma publicação lá de um artigo. Eu não tive tempo de ler, ele só citou algumas coisinhas lá e depois ele mandou um áudio para mim que eu não consegui ler também. Aí não consegui ouvir ainda. Mas tudo bem. Não, Oi, Murilo, fala aí. olá. Não, o que fica para mim hoje, assim, Ercília, é a questão da epidemia, né? Eu estou hoje voltado mais para organizacional, está me demandando bastante, né? A- Principalmente para trazer a saúde mental, porque tanto o Conselho Nacional de Justiça, né, que é da parte dos juízes, servidores e desembargadores, quanto da parte dos promotores e procuradores de justiça e servidores do Ministério Público. Eles estão olhando para a saúde mental. Nós tivemos uma pesquisa, né, o ano passado, e a partir disso, esses indicadores trouxeram a questão, né, de uma resolução. Primeiro, começou com uma questão da qualidade de vida que você trouxe e o bem-estar. Então, quais são esses fatores de mal-estar no contexto do trabalho? Quais são os fatores de bem-estar no contexto do trabalho a partir dos integrantes, né, no caso do Ministério Público brasileiro? E aí veio depois a saúde mental, e aí já é uma resolução mesmo, a 2005. Então, quando você me traz a questão da epidemia, aí eu fui buscar dentro da organizacional, na Europa, o que estava sendo feito. Então, nós tivemos lá também uma preocupação gigantesca nessa área do trabalho, mas começa-se pelo primeiro indicador, que é a questão da assistência que o Estado tem que dar, a contrapartida. Então, se projeta uma falência do Estado em função da quantidade de pessoas que vão ter problemas e transtornos de saúde mental. No Brasil não foi diferente, agora fizeram uma alteração com a norma regulamentadora, né, do trabalho, onde um dos fatores de risco é o fator psicossocial, é lei, né? E aí, independente de ser pública ou de ser privada, porque antes a lei era só para as instituições privadas. Ah, quer dizer que eu não tenho saúde, não tenho que cuidar do ser humano que está na instituição pública? Então, essa questão traz para uma visão global. A epidemia, ou seja, na organizacional eu pude ver que existe uma preocupação a nível mundial. O que você, nas suas pesquisas, né, poderia trazer do que você viu sobre essa. Para mim, me incomoda muito não ser declarado, como foi declarado a epidemia da Covid, e não é declarado uma epidemia dos transtornos mentais a nível mundial. Então, pela sua experiência, né, viagem ao Brasil, o que você poderia trazer nesse sentido? Do que estaria impedindo? Eu sei que é uma ideia, né? Assim, eu queria ouvir o seu coração. Olha, Murilo, eu acho que você traz uma questão que é uma super reflexão, né?
A psicologia é a única ciência que não corresponde à sua etimologia. A biologia é o estudo da vida. A geografia é o estudo da terra. A psicologia, que era o estudo da alma, a palavra, a etimologia é estudo da alma, ela foi gradativamente se transformando em ciência do comportamento, estudo do comportamento. Então, quando você tira a transcendência, você tira significado. Você vai cair onde a Edna colocou na questão materialista. Agora, por que que foi desrespeitado ou alterada? Por que que foi alterada a etimologia? Ela é inofensiva ou ela é perigosa? Quando eu uso o estudo da alma, né? Quando eu tiro a transcendência, eu, eu, eu deixei, né? Eu fiquei materialista. Quando eu estudo o comportamento, né? Eu não estou falando de uma pessoa integral. Eu não estou vendo mais a pessoa como uma pessoa integrada, integral, Uhum. que é o que o pessoal da ABRAP projeta. As pessoas que buscam as ABRAPs projetam isso na gente. Tem uma maior compreensão dos problemas humanos. Ou seja, quando as pessoas falam, eu quero falar sobre a minha religiosidade. Eu não estou pedindo uma aula de doutrina espírita, de catolicismo, eu não estou nada disso. Eu só quero falar quem eu sou, de onde eu venho. Quando nós colocamos essa pergunta, nós estamos autorizados a fazer esse questionamento na terapia. E quando, se a gente fosse pegar aqui, está tudo lá na tese, as pesquisas todas que falam que as pessoas gostariam que os médicos, que os psicólogos abordassem, deixasse fácil para eles falarem sobre isso. E o que que os médicos e muitos psicólogos falam? Eu não sei como é que faz isso, né? E aí a gente vai estudar e falar, olha, tem um jeito de fazer isso de maneira ética, né? E por quê? Porque é o que as pessoas buscam. Essa é a demanda. Eu não quero ficar metade para cá e metade para lá. Eu quero ser visto como uma pessoa integral, né? Então, por que que aconteceu isso? Eu entendo até a sua pergunta, né, a sua colocação como uma provocação, Me dói o coração. né? Como uma provocação. Mas isso foi feito isso com a psicologia. Que, no momento, eles dão o poder, ou o suposto poder, para o psicólogo, e no outro momento eles tiram a força. É como se algemasse nós e falasse assim, agora corre. Como se você tirou, né? E aí eu falei assim, talvez por isso eu abraço tanto a metodologia junguiana, porque ela fala de um Aham. contexto mais amplo, né? Então, essa é uma questão bastante delicada, né? Quando você fala, olha, eu vou te amarrar, agora você corre, né? No o professor Geraldo Paiva, que foi a pessoa que introduziu, na realidade, a psicologia da religião no Brasil, no Instituto de Psicologia da USP, ele explica muito bem ele fala, não existe uma biologia religiosa católica, uma biologia espírita, uma biologia evangélica, existe biologia. Então, a psicologia, ela também não é espírita, católica ou evangélica, ela é psicologia. E vai trabalhar com aquilo que o paciente trouxer para a sessão, né? O que ele fala é o que a psicologia, e aí quando ele fala da laicidade, ele fala assim, olha, a questão da laicidade é o seguinte, é um termo político, não é um termo da psicologia, nem da filosofia, né? Nem deveria falar disso na psicologia, porque não tem nada a ver, né? E aí o que que ele fala?
o que se deve, né, é ver, é haver no processo terapêutico a exclusão metodológica da transcendência. Exclusão metodológica da transcendência é uma confusão na vida dos psicólogos, porque eles acham que, então, excluir a transcendência é não falar sobre, mas é a exclusão metodológica, quer dizer, é não usar a religião como método de trabalho, porque senão eu viro igreja. Então, eu tiro como abordagem, não é psicanálise, não é isso, não é Zonde, não é Jung, não é, né? Eu vou abordar o quê? A exclusão eu não vou tratar a terapia dando passe, catequizando, fazendo proselitismo, né? Dando hóstia, sei lá, né? Os recursos. Nós vamos ver o que a pessoa traz e como essa religiosidade e espiritualidade podem ser utilizadas de uma forma como enfrentamento das dificuldades. Por quê? Porque é um recurso que ela já tem. E agora começa-se a falar bastante sobre isso, já há algum tempo se faz pesquisa nessa área. Mas ainda não, eu vou dizer uma coisa que, que é uma inovação da ABRAP. A ABRAP tem aulas sobre o manejo, como fazer. E a ideia, né, meu sonho, é dar uma capacitação longa com vários professores sobre manejo. Né? Legal, né? Mas, mas o que acontece? Hoje, psicologia é o estudo do comportamento. E é incentivado que não se coloque nada a respeito dessas questões. Sabe onde que a ABRAP se sustenta? Do trabalho voluntário. Porque ela, como organização do terceiro setor, ela cumpre um papel que deveria ser atribuído ao governo, oferecer terapia para todo mundo. Mas terapia do jeito que é o sentido, né? Respeitando e não separando. Isso aqui fica fora do consultório, isso aqui entra no consultório. Quantos colegas na minha vida profissional eu já encontrei? Não, isso não é aqui, isso é lá no seu, na sua, no seu, na sua igreja. Aqui é outra coisa, aqui é psicologia. Né? Então, isso para mim, então, a BRAP desbravou um terreno e ainda é um leão por dia. É um leão por dia. Por isso que eu brinco, a BRAP não é para amador, viu? Porque, ó, se não tiver muita disciplina mental, muita consciência de que o caminho é difícil, porque é diferente do caminho da medicina, é diferente do caminho do direito, é um caminho diferente. Você vai entrar, você está em contato com a pessoa literalmente, né, nessa visão biopsicossocial, espiritual, tarará, tarará, né? Que é o que as pessoas querem. Porque a gente tem dados suficientes para afirmar isso. As pessoas. E não é só a pesquisa da BRAP, outras pesquisas que são realizadas, é que não dá tempo de colocar tudo, né? Mas, assim, o que o paciente quer? Ele quer chegar e falar de si próprio, né? Ele quer falar: olha, eu fui lá e comunguei, eu fui lá e fui exorcizado. Eu fiz um passo, eu faço evangelho no lar. Então, ele não quer ser, ele não está em busca de um julgamento, ele está em busca da liberdade de se colocar como pessoa, né? Então, não né? E aí vem as resoluções, vem as questões que, de alguma maneira, ameaçam essa, né? Mas, como diz o professor Geraldo Paiva, não é preciso buscar o recurso da laicidade, em que pese a BRAP eu colocar em todos os lugares que a terapia é laica, porque nós não damos terapia espírita, não existe. Como não existe uma biologia
espírita, evangélica ou católica. Isso dito por quê? Pelo professor que trouxe, né, e que começou a psicologia da religião, que é fundamental no curso de psicologia. Mas não tem. Tem. Como é fundamental é capacitar o graduando de psicologia no manejo dessas questões. Mas também não tem. Até 2020 deve ter gente mais nova, acho que a Maria formou depois de mim. Como é que é? Não, até 2020, né? Eu formei em 2020, a Maria acho que formou depois de mim. Não, não se pode nem falar, né, no manejo de De acolher a jeito nenhum. espiritualidade do paciente. Né? É o comportamento. É o É que assim, comportamento. mas o que anima o comportamento, né? E a pergunta é simples: o que é que te move? Como é que é para O você? que move, né? Eu não estou falando de mim, não estou fazendo proselitismo, nada. Em que você acredita? A gente pode trabalhar crenças diversas que estão no sistema familiar, que estão, né? Mas a gente não pode trabalhar a crença religiosa, né? Não pode, não, a gente trabalha. Só tem que saber como fazer. Por isso que a gente, e eu tenho uma visão sobre isso, é, que isso é, isso é psicologia. Você não pode cortar o ser pela metade. Às vezes aquilo é o mais importante da vida dele. E as pesquisas mostram pessoas vinculadas a igrejas, a comunidades religiosas, elas têm uma saúde mental melhor. Hoje você trouxe, né, a questão até do Alexander, né, que está trazendo a psiquiatria, né? É. Eu me lembrei agora do Décio, que também trouxe algumas pesquisas e algumas palestras para nós aqui Aham, sobre a questão do plano de saúde, aham, né? Então, quem tem a religiosidade, a espiritualidade, ele sai mais rápido do hospital. sim. Então, consequentemente, ele dá é, menos despesa para o plano. Então, E tem, começa, né, pelo bolso, é, estudando por causa. Por que que começa certas tudo. pessoas dão mais economia, mais rentabilidade para o plano, né? Aí eu descobri a questão da religiosidade e espiritualidade. E você sabe, né? Essa pós-graduação em espiritualidade e saúde da Universidade de Caxias do Sul, onde eu dou aula, o Odécio dá aula, vários amigos dão aula, né? Ela dá uma, ela dá uma visão muito boa, independente da área de formação, ela dá uma base muito boa para a pessoa se perceber e para aqueles que têm um trabalho voltado ao outro, né? Também para poder entender essas questões. E aí, na última aula que eu dei, não sei se foi julho, enfim, eu conversei com os coordenadores, né, que, que é uma parceria da Serra Gaúcha com a Universidade de Caxias do Sul, que tem uma qualificação no Brasil excelente, excelente, né? E eu falei, olha, a gente fala da importância o tempo todo, mas e o pulo do gato, como é que faz? Porque ninguém sabe como fazer. Aí falei, a BRAP dá capacitação. Não é uma mega capacitação, porque envolveria um tempo maior e um aprofundamento maior, mas nós damos esse suporte. Depois tem a supervisão que dá o suporte, não é, Edna? A supervisão. Então, quando você fala, não, mas eu queria fazer só o curso da abordagem. Nós não damos curso de abordagem. Nós não damos capacitação em abordagem. Nós damos uma capacitação para o voluntário da BRAP. Se outras pessoas quiserem fazer, seja bem-vindo. Mas para nós é importante trabalhar a ética da psicologia, a religiosidade do psicólogo, né? Como é que faz a questão do manejo, quais são as pesquisas envolvidas, porque uma coisa é você conversar coloquialmente, você não vai citar pesquisa para o seu paciente, Isso. mas você precisa saber que a pesquisa existe, que tem uma fundamentação acadêmica, né?
Mas seria fantástico. E o que os psicólogos da BRAP dizem? Né? Porque uma parte da qualitativa, uma parte da pesquisa quantitativa, outra qualitativa. Quando você entrevista com os grupos, né, da BRAP e vai dissecando aquilo, o que sobra? Né? Sobra que as supervisões dão um grande apoio, que a capacitação ajuda demais, que existe uma sombra do CRP. Né? Imagina um profissional ter medo do seu órgão de classe. Tem alguma coisa errada. E É, aí, e essa interpretação equivocada. Equivocada no sentido que a exclusão metodológica da transcendência não significa não tratar do assunto, significa não usar como abordagem a área de transcendência de uma determinada pessoa, de um paciente. Quando você explica isso, a coisa fica mais fácil de lidar. eu vou paralisar a gravação, tá? Por conta do horário, né? Senão as pessoas também depois não têm nem paciência de ouvir porque acha muito comprida. Exato. Então, boa noite a todos que vão nos ver depois.